A pior maneira de estudar alemão na Alemanha. Se você mora na Alemanha e fala isso, o seu alemão vai travar. Então é por isso que a partir de agora eu vou destrinchar para você 4 frases que parecem normais, mas aí eu vou mostrar o que é que está por detrás dessas frases e aí você vai entender o problema de dizer isso. Então, hoje você vai sair daqui dessa live com um mínimo inegociável para os dias ruins, um jeito simples de não fechar o dia com zero, uma forma prática de parar de depender do seu humor para continuar evoluindo e um plano para começar a falar, mesmo com vergonha. Porque enquanto você falar essas 4 frases, dificilmente você vai ter resultado. Você me encontrou em Düsseldorf? Onde é que eu estava? Diga aí. Então, 4 frases que parecem normais que você fala e elas vivem sabotando o seu alemão. E sabe o que é que essas 4 frases têm em comum? Elas trazem um alívio para você e causam um grande problema depois. Elas te dão a sensação de paz, mas elas nunca mudam o seu comportamento. E entra ano e sai ano, você está fazendo as mesmas coisas. Só que hoje a gente vai fazer diferente. Eu vou pegar essas 4 frases normais, vou mostrar por que elas te sabotam e a gente vai trocar por 4 ajustes práticos. Então, para cada frase dessa, eu vou trazer um ajuste prático para que você, a partir de hoje, faça diferente. Não só em relação ao seu alemão, mas em relação à sua vida inteira. Vamos para a primeira frase que parece normal e que você diz: hoje não deu para focar no alemão. Hoje não deu. Essa frase parece inofensiva, só que tem um problema escondido aqui nessa frase, quando você diz que hoje não deu. Quando você fala que não deu, parece que você não teve escolha. Você está jogando para o mundo, tá vendo? Ó, não deu. É como se a vida que tivesse decidido por você. Agora, bora falar a verdade? Deu. Deu. E dá. Na maioria dos dias dá. Mas você fala que não deu. Só que, na verdade, você escolheu uma outra coisa. Deu. Só que você escolheu uma outra coisa. E não é para você agora se culpar. É para você entender que existe um negócio chamado de autorresponsabilidade. Porque se for uma escolha, se você tem consciência de que foi uma escolha, dá para você escolher diferente. Olha um exemplo real aqui. Você planejou estudar 1 hora. Segunda-feira hoje, você planejou estudar 1 hora. Só que é normal você chegar em casa cansada ou cansado. Que cria filho, trabalha, estuda, corre para um lado para o outro, resolve problema. Tem um estresse do dia a dia que é natural. E aí, quando você chega em casa, o que é que você faz? Você abre o celular e fica lá scrollando, rolando tela. Quando você percebe, já é o quê? 10, 11 horas, você está com a mente muito cansada. E aí o que é que você fala para si mesma? Realmente hoje não deu. Hoje não deu. O que é que você fala? Eu estava muito exausta, eu merecia descansar. Hoje não deu para focar no alemão. Só que quando você diz isso para você mesma, você não resolve nada. Nada na sua vida muda. E aí você quer continuar com esse mesmo padrão mental? Todo dia é o mesmo padrão mental. Eu até tentei, mas não deu. Mentira, você não tentou. Tentei sim, até tentei lá abrir, mas não consegui me concentrar. Não tentou, isso não é tentar. E aí você todo dia fica dizendo que não deu. Isso não vai resolver sua vida. Que tal você assumir a autorresponsabilidade e trocar pela versão verdadeira? Sabe qual é a versão verdadeira? Eu troquei meu objetivo por alívio imediato. Eu quis buscar um alívio. Eu falo que não deu, eu jogo para o mundo a responsabilidade. Mas sabe qual é a verdade? Eu troquei meu objetivo de melhorar o alemão por alívio imediato. Mas sabe por que você não diz isso para você? Porque dói. Ser sincera, dói. Porque você pensa, vixe, eu tenho uma responsabilidade nisso aí. E ninguém quer ter responsabilidade de nada. Você quer jogar para o mundo. Só que aí quando você assume a responsabilidade, tem uma coisa boa nisso aí. Que pelo menos isso te devolve o controle. E te devolver o controle é bom porque você fala assim, cara, agora eu posso decidir diferente. Eu posso fazer algo diferente. E é importante você refletir, qual é a tua fuga mais comum no dia a dia? É rede social? É conversa no WhatsApp?
É o seu trabalho, que você, sei lá, às vezes você gosta de trabalhar bastante, mesmo chegando em casa. É importante você falar isso sem vergonha, para você ter a consciência. E agora um resultado, uma coisa prática para você implementar a partir de hoje. Você pensou em fazer 60 minutos. Porra, se não deu para fazer 60, você vai fazer 10. Só que você não vai fechar o dia com zero. Você vai fazer 10 minutos. Não fecha com zero. Beleza? Qual é a segunda frase, então, que parece normal e você vive dizendo? Rapaz, eu não vou nem começar, porque eu começo e paro. Então eu já até desisti. Não vou recomeçar nada, porque eu sei que eu vou parar. E aí vem um monte de explicação que você coloca, né? Minha rotina é muito corrida. Já tentei, não vai. Minha cabeça anda cheia, minha cabeça tá cheia, não vai. Minha vida é diferente, Ravile. Minha vida é diferente. Você não sabe, você não conhece minha vida. Minha vida é diferente, não dá. Quando você faz isso, você mantém o erro vivo. Você não dá espaço para nada. Você justifica e justifica, mantendo o erro vivo. O que é que você pode fazer de diferente? Você vai ajustar, fazer ajustes. Não é para ser perfeito, você vai ajustar. O problema não é você enquanto ser humano. É o sistema que você criou. É o sistema que foi sendo, de alguma forma, de forma automática, você vive um sistema, você vive uma rotina. E você vive padrões de comportamento, de comportamentos, que fazem com que você fique estagnada ou estagnado. Quer ver um exercício interessante aqui que vai te ajudar? Você vai analisar o ambiente, você vai analisar gatilho de comportamento, você vai analisar plano B. Olha que interessante aqui em relação ao ambiente. Você pode observar se o ambiente está todo bagunçado e se isso está minando sua energia. É uma energia, uma clareza que seria necessária para você focar melhor nos seus estudos. Uma outra coisa que você pode analisar no seu ambiente. Olha para sua mesa, onde você costuma estudar. Seu celular fica ali em cima da mesa, enquanto você está querendo se concentrar, o celular não vai te ajudar a se concentrar. Você vai ficar o tempo todo querendo ver o que está rolando na internet. O que é que está na sua mesa? Tem vários estímulos diferentes ali? Você vai ter que eliminar. Limpa a mesa toda, deixa só água, papel, caneta e o site que você precisa acessar. Acabou. O celular está longe. Então você vai olhar o ambiente. Outra coisa que você vai olhar que vai te ajudar. Gatilho de comportamento. O que é gatilho de comportamento? O ser humano, a gente... todos os dias você faz coisas automáticas. Você acorda, ou você vai para o banheiro ali escovar os dentes, ou você já acorda e bebe água, ou você faz isso ou faz aquilo. A gente é um bichinho que tem hábitos. Todo dia a gente, para economizar energia ali do cérebro, a gente tem hábitos que a gente repete todo santo dia. Para você incluir um novo hábito, é importante você criar rituais. Então, por exemplo, se eu fosse você, sabe quando eu colocaria os estudos de alemão? Eu colocaria 15 minutos de manhã cedo. Vai acordar 15 minutos mais cedo, ou 20 minutos mais cedo, e vai colocar isso logo de manhã, uma tarefinha ali, um texto e áudio. Um negócio sensacional para você evoluir. Texto e áudio em alemão. Você vai pegar um textinho curto com um áudiozinho curto de 1 minuto. Você vai ficar 10, 15 minutos trabalhando com isso, ouvindo, lendo em voz alta, ouvindo de novo e tudo mais. E você vai fazer isso logo depois de acordar. Foi no banheiro, escovou os dentes e tal, já faz isso. Ou se já acorda já com aquela fome de leão, você vai comer e fazer isso ali 10, 15 minutinhos. O que vai contar não é a sensação de, nossa, mas é tão pouco, né? 10 ou 15 minutos por dia. Faz isso durante 3, 4, 5 meses para tu ver o negócio. Fala assim, meu Deus do céu, que loucura foi essa que aconteceu. Então, em relação a gatilho, é esse. Você vai jogar ali. Você já tem um hábito e você vai incluir, logo depois desse hábito que você já tem, você coloca um outro. Vai ficar mais fácil você automatizar isso. O plano B. Você pode colocar um plano B que é, cara, então, eu já percebi que 1 hora não dá. O meu plano B é, se não deu 1 hora, eu vou reduzir para 30 minutos. Se não deu 30, eu vou reduzir para 15. Se não deu 15, eu vou fazer 5. Não estou nem aí. Agora, seja coerente. Tenha clareza, que é, porra, eu vou trocar. Pô, até teria 1 hora, mas eu vou trocar.
eu vou ficar 5 minutos aqui no alemão, só para tirar a culpa, e 55 vai ser celular vendo besteira. Aí tá de sacanagem, né? Então, você tem que analisar. E no final das contas, em relação a esse pensamento, nessa segunda frase que eu te falei que parece normal, que é eu nem vou começar, porque eu já começo e paro. Você vai agora, para você alterar esse pensamento errado, você vai mexer na engrenagem, que é o que eu te falei. Você vai olhar seu ambiente, melhorar seu ambiente, mais limpo, focado no estudo. Você vai pegar ali, já tem um comportamento, já tem um hábito, coloca logo em seguida a esse hábito, ou concomitantemente, um hábito de estudar alemão. E você sempre vai ter plano B. Não deu 1 hora, reduz para 30, não deu 30, reduz para 15, ou 5 ou 10 minutos. Parece nada, se você analisar isoladamente. Com o tempo, na soma, você tem uma grande transformação. Terceira frase que parece normal é que você provavelmente vive dizendo, ou você inconscientemente acredita nisso, que é o seguinte: cara, eu só estudo quando eu tiver animação para isso. Se eu não tenho animação para estudar, não tem como, Ravilho. Porque é difícil demais você estudar sem estar animado, sem estar animada. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Na sua rotina, você faz várias coisas que você não gosta. Quando é para trabalhar para os outros, você trabalha, odeia o trabalho que você faz, odeia aquela tarefa, mas você faz. Por quê? Porque você não tem escolha. Você precisa trabalhar para pagar suas contas. Você tem filho, você ama seus filhos, mas tem várias tarefas que você não gosta de fazer. Mas você tem que fazer, você não tem escolha. Você tem que fazer. Eu tinha uma colega da faculdade, o nome dela é Bartira, inclusive. Estava na faculdade ali e tal, e ela uma correria danada, morava longe, bairro periférico. Então, trabalhava o dia inteiro, a gente fazia faculdade à noite, ela dormia 5 horas por noite. Eu dormia 6, um pouquinho mais que ela. Mas ela era uma correria danada porque tinha filha. E um monte de coisa para cuidar, essa coisa toda. Eu falava assim, e ela, uma das melhores alunas da turma ali, né? Batira, como é que você consegue ser uma das melhores alunas da turma e numa correria dessa e tal? Ela olhou para mim e deu uma resposta que eu não esperava. Ela falou assim, eu não tenho escolha. Falei, como assim? Não tenho escolha. Eu faço o que tem que ser feito. Eu não tô destruída aqui, morta de cansaço, mas não tenho escolha. Eu tenho que cuidar da minha filha, acordar cedo, aí levar ela na escola, preparar, sei lá, café da manhã, isso e aquilo. Depois ela tinha que administrar um monte de coisa ali na rotina por causa da filha e dos afazeres dela, né, de trabalho, da faculdade, disso, daquilo e tal. E sempre muito dedicada. Eu perguntei para ela e ela não tem escolha. E por que ela era muito dedicada? Porque ela queria mudar de vida, ganhar melhor, ser um exemplo para a filha, conseguir pagar um colégio particular para a filha e assim por diante. Então essa frase, né, não tenho escolha, ela foi muito interessante porque, de fato, se eu fosse você, eu encararia o seu aprendizado de alemão dessa forma. É do tipo assim, não tenho escolha. É ter clareza do que é que isso vai mudar na sua vida, porque muda muito para melhor. Muda muito. Sua autoestima fica lá em cima se você fala com mais clareza. Não é falar perfeitamente. É difícil falar tudo perfeitinho. Mas quando você consegue falar o que precisa ser falado, mesmo cometendo um erro aqui ou outro erro ali, mas você consegue colocar para fora. Você olha nos olhos. As pessoas começam a perceber que você está mais autoconfiante, que você não tem medo mais de atender uma ligação, que você liga mesmo e fala mesmo com erros, que você eventualmente sabe que seu emprego vai melhorar, você vai, enfim, ter uma promoção, você vai mudar o seu emprego se você falar alemão melhor, você vai conseguir uma vaga melhor, ou você vai conseguir ser um exemplo para sua filha ou filho, você vai conseguir resolver melhor as tretas ali na escolinha, conseguir uma vaga melhor na Kita, ou sei lá o quê. Quando você traz essa clareza, cara, minha vida seria muito melhor se eu falasse alemão com mais confiança. E nem precisa falar perfeito. Só aumentar a confiança na fala aqui, minha vida já melhoraria bastante. Por que você não faz isso? E por que você não pensa dessa forma? Eu não tenho escolha. Eu vou fazer porque tem que ser feito. Porque minha vida vai mudar. Só que você está gastando boa parte da sua vida com a cara no celular vendo besteira. E aí, daqui a 10 anos, 20 anos, você está lembrando da vida de um monte de gente na internet aí e não lembra nem da sua. Não está construindo memórias em relação à sua vida. Porque mesmo ali, quando você está num parquezinho passeando com sua filha, você está com a cara no celular. Aí bate o olho na sua filha, não, está em segurança, volta pro celular. Aí fica nessa ali, construindo memória em relação à vida dos outros. Então, terceira frase que você vive falando para você.
Ah, só estudo quando eu estiver animada ou animado para isso. Cara, isso é uma grande ilusão. Você não tem que estar animada ou animado, você tem que fazer. Claro que o que você puder fazer para estudar com mais leveza, com mais clareza, você faz. Vai dormir mais cedo. Escolhe estudar num horário que você tem mais clareza mental, mais energia, mais foco. No meu caso é de manhã. No seu caso também, talvez seja de manhã, né? Que a gente está, né, ao longo do dia a gente vai cansando e tal, né? O cérebro vai, entre aspas, sujando. Tem psicólogo que fala isso, né? Só que de uma forma mais técnica. E aí quando você dorme, né? Parece que lava ali o cérebro, você acorda e tem mais clareza. Então, coloca ali no início. Então, você não vai esperar animação para você estudar. Você vai montar um sistema, entender ali que tal sistema funciona para você, é o horário que você vai estudar, é o tempo que você vai se dedicar, é o material que você vai usar. E aí você acha que a disciplina é ser rígida. Eu tenho que ser disciplinada e rígida comigo mesmo. Não, não, não. É você, na verdade, ter consistência, ter regras claras, inclusive para os dias ruins. O que é dia bom? Pô, no dia bom, deu tudo certinho. 30 a 60 minutos, focada, parará, perere, pororô. Num dia ok, você vai fazer 15. No dia ruim, você vai fazer 5 ou 10 minutos. Só que você vai fazer. Porque você acha que 5, 10 minutos não funciona. Só que funciona. Se você tiver, obviamente, o material que... Quanto melhor o material, quanto melhor o método, menos você precisa se dedicar por menos tempo, só que de forma consistente, todo dia. Então não tem a ver com várias horas por dia. Tem a ver com um pouquinho por dia. E eu vejo todo mundo quebrando a cara, se enganando em relação a isso aí. A pessoa fala assim, pô, eu desisti, Ravi. Por quê? Não tenho tempo. Você não tem 10 minutos? Todo mundo tem 10 minutos. Todo mundo tem 10 minutos. Todo mundo tem 10 minutos. Só que você bota a desculpa no tempo. Por quê você faz isso? Porque você está buscando perfeição. Tem que ser uma hora. Tem que ser perfeito. Não tem que ser perfeito, não tem que ser uma hora. Tem que ser feito. E aí tem aquela frase, né? Feito é melhor do que perfeito. E você vai fazer mesmo perfeito. E tem outra frase que virou uma máxima minha, que é irritantemente constante. O que é irritantemente constante? Você vai fazer todo dia. Todo dia vai pingar. Não importa, todo dia vai pingar. E você vai ficar na pirraça. Vai ser aquela pessoa irritantemente constante. Irritantemente para quem? É irritante para quem não acredita em você. Para quem te critica mesmo em silêncio. E você, é? Então quer dizer que você não quer que eu evolua, não? Tá bom. Sou irritantemente constante. Você vai se quebrar comigo. Claro, né? Se isso te ajuda a manter sua chama acesa. Tem gente que já não pensa tanto assim. E que é saudável também, né? Você não pensa em ninguém, você faz por você e tal. Cada um no seu mundo, pererê, parará, pororô. Que tá valendo também, óbvio. Mas se você é uma pessoa competitiva, é legal. Quando te ajuda. Sua vaga na Alemanha, tamo junto, meu irmão. Beleza? Bloco 4 agora. Quarta frase que parece normal é que você pensa e fala com frequência. Putz, tenho vergonha de falar alemão. E aí você sempre pensa assim, quando eu não tiver vergonha, eu falo. Só que isso não existe. Não existe. Quando eu perder a vergonha, aí é que eu vou falar. Essa vergonha ela não vai sumir antes. Ela só some depois que você pratica. Não some antes, some depois. Então, enquanto você espera o dia que você não vai ter vergonha, nunca vai chegar esse dia. E aí você fica quietinha, fica calada, porque justificar protege teu ego. Só que te mantém calada e te mantém presa onde é que você está no momento. Maravilha, não tem solução. O que é que eu vou fazer? Tem sim. Exposição controlada, que é você gradativamente se expor ao idioma. Você não vai dar um salto gigante e falar para um monte de gente ali durante 5 minutos. Vai te traumatizar isso aí. Mas você vai trabalhar com microfala. Bom dia, boa tarde, boa noite, frase ali, frase aqui, e arriscando cada vez mais.
uma frase por dia em voz alta. Você pode trabalhar a conversação hoje de forma estratégica, mesmo sem professor particular. Entende? Não precisa ser perfeito, precisa ser feito e você vai desbloqueando. Quando você tem uma mentalidade rígida, você acha que você não é capaz de se transformar. Aí você fala, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou desse jeito, minha vida é desse jeito. Você sempre... Você não entendeu que quando você se esforça, busca novas estratégias, novos comportamentos, novas crenças, isso faz você mudar. O ser humano, ele pode se transformar até o último dia, seu último dia na Terra, você pode se transformar. Até quem acredita que está velha ou velho demais para aprender, está completamente errado e errada. Porque a ciência provou que a neuroplasticidade acontece em qualquer idade. Sabe o que é neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de fazer novas conexões entre os neurônios, de se adaptar, de aprender novas coisas. E mesmo que uma pessoa mais nova, ela aprenda mais rápido, não quer dizer que uma pessoa mais velha não consiga aprender, mesmo que seja um pouco, mais lentamente. Mas você está apostando corrida com um adolescente de 15 anos? Ou você quer evoluir? Você já respondeu. Você sabe que você quer evoluir. Você não está apostando corrida com ninguém. Então você percebe o padrão? Tudo que eu trouxe para você aqui, essas 4 frases que parecem normais, são justificativas que trazem um alívio agora. Por quê? Por que trazem um alívio? Porque te colocam na zona de conforto, na zona de não agir. Agir, se esforçar, é doloroso. E o que é que seu cérebro quer? Economizar energia. Não quero me esforçar. Aí vem desculpa. Não tenho tempo, não consigo, não posso, não é para mim, não consigo falar. Só que aí olha que interessante. Quando você não coloca essas justificativas e você traz a clareza da autorresponsabilidade, não é que você vira uma pessoa dura, rígida consigo mesma ou consigo mesmo. Você vira uma pessoa lúcida, uma pessoa que tem clareza. E essa clareza mental é que vai mudar seu comportamento. E a melhor notícia que eu vou te dar hoje, agora, é a seguinte. Não precisa ser perfeito todo dia. Não precisa ser muitas horas. Só precisa ser um pouquinho por dia. Essa é a belezura da coisa. Um pouquinho por dia, na soma, depois de alguns meses, você está num lugar que você não imaginava, principalmente se você usa um método que funciona. Vire, mas que diacho é método? Como é que eu vou saber o método que funciona? Tem uma aula na bio aqui do meu Instagram. Bio é o perfil, né? Vá no meu perfil do Instagram, naquela paginazinha principal. Clica no link ali que você vai ter uma aula de graça, completinha, sobre o método ADD. Que inclusive estou até respondendo já o Rodrigo agora. Né? Rodrigo, dá uma olhadinha lá. Não é uma aula para falar do meu curso. É uma aula para falar do método ADD, que você pode até roubar as ideias aqui dessa aula e colocar nos seus estudos. Acabou. Não é uma aula para você comprar meu curso, entendeu? É uma aula para você entender como é que funciona o método ADD, como é que eu aprendi, como é que eu apliquei isso na minha vida. Se você sair dessa live aqui com uma coisa só, já vou tá feliz. Só uma coisa que você precisa colocar em mente ao sair dessa live, que é dia ruim não zera. Dia ruim não zera. O que é isso? Mesmo nos dias ruins, você vai se dedicar, nem que seja um pouquinho. Valeu, Rodrigão. Abraço, meu brother. Dia ruim não zera. Você não precisa ficar colocando força, colocando intensidade. Quebra essa ilusão que você tem de ser muito e de ser perfeito. É isso que está te travando. Isso que faz você não avançar. Tem que ser muito, tem que ser perfeito, tem que ser não sei o quê. Se você está se sentindo assim, cara, mas eu não sei nem por onde começar, começa pela aula que está na bio, só isso. Não sabe por onde começar? Só começa por lá. Você vai assistir e vai falar assim, puta que pariu, agora eu tenho clareza de como é que funciona essa merda. Aí você vai ter clareza de como é que funciona e colocar da sua forma. Ou da forma que já está lá, se não quiser ficar pensando muito,
Ou se você às vezes tem uma visão crítica, beleza, pensa, me dá até um feedback se você quiser. Assisti a aula, Ravilha, achei isso, aquilo, outro. Não concordo com isso, concordo com aquilo. Eu vou te ouvir, a gente vai trocar uma ideia. Então, hoje, segunda-feira, nessa semana inteira, segunda a sexta, você vai se dedicar. Nessa semana, sua dedicação não depende do seu humor. Não depende do seu humor. Depende do mínimo que a gente conversou aqui hoje. Ó. Porque a partir de hoje, você não é mais perfeita ou perfeito. Você simplesmente entendeu que você não vai ficar negociando com o que te atrasa. Vou negociar com o que me atrasa. O que é negociar? É ficar naquela de hoje não, amanhã é melhor. Agora não, mais tarde. Aí mais tarde vira não sei o quê. Aí quinta-feira vira segunda. Aí segunda vira não sei o que de acho. O seu alemão só vai começar a andar. Você só vai aprender a falar alemão com mais confiança quando você parar de negociar com essas desculpinhas, quando você assumir a autorresponsabilidade e quando você entender que as crenças mentais que você tem, muitas delas são ilusões. Você não pode se identificar com o conteúdo da sua mente o tempo todo, todo dia, porque isso muita coisa é condicionamento. Crença relacionada a dinheiro. Aí você não consegue ganhar dinheiro porque você acha que ter dinheiro não presta. Ou você, por exemplo, você sabe que você é muito capaz, só que você tem medo de ficar muito boa no idioma. Você tem medo de sobressair. Porque se você sobressair, geralmente rola ataque, né? Tem inveja. E aí como você, às vezes, aprendeu na sua vida inteira a ter que estar bem com todo mundo, você prefere até estagnar, ficar ali no aquém do que você pode, porque você tem medo de florescer, tem medo de virar uma luz e os insetos aparecerem. Mas não vale a pena, porque lá no fim da sua vida, você vai olhar para trás e falar assim, puta que pariu, eu poderia ter feito muito mais. Eu poderia ter conquistado 50 vezes mais coisas. Eu poderia ter mudado a vida não só da minha família próxima aqui, mas de parente, de primo que eu amo. E por que eu não fiz isso? Eu tive medo de crescer. Tive medo de crescer. Mas lá no fundo você sabe do que você é capaz. Só cuidado para a mente não continuar te colocando nesse lugar de estagnação. 2026, muito conhecimento, muita informação, estou aqui trocando ideia contigo, tentando te trazer clareza, não dá para você continuar tendo comportamento de 1980, 1990, sei lá quando não tinha tanta informação como tem hoje. Você já sabe o que tem que ser feito, vá lá e faz, não precisa fazer perfeito, faz o mínimo. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Não tem que ser perfeito. Faz o mínimo e dia ruim não zera. Faz o mínimo. Fechou? Tamo junto. Quarta-feira a gente se vê de novo, que a gente tem live aqui toda segunda e quarta, meio-dia.